Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao professor Luiz Braido e ao professor André Vilela por me permitir fazer essa apresentação do amigo Paulo Robel, que já participou, inclusive, aqui da fundação do CPDOC e hoje em dia não está mais diretamente ligado à fundação, mas é sempre um prazer tê-lo aqui e é sempre uma esperança para nós que ele se junte aqui ao nosso estudo de economia, trazendo a vertente de relações internacionais, que é a sua maior especialidade. Eu vou aqui fazer algumas pequenas observações sobre o currículo do Paulo. O Paulo, ele tem a graduação em Economia pela Universidade Federal Fluminense, o mestrado em Ciências Políticas pelo Instituto Universitário de Pesquisa e o doutorado em Relações Internacionais da Universidade de Londres, King's College. E tem uma série de contribuições ao longo da sua vida profissional, hoje em dia como professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC, até janeiro de 2016 também era um pesquisador da área internacional dos BRICS, né, que é o Brasil, a Índia, a China e a Rússia, e às vezes a África do Sul, no S. É professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Estácio de Sá até 2013 e do mestrado em Políticas Públicas do Instituto de Economia da UFRJ. Então, Então, é um grande prazer termos aqui a presença dele e, infelizmente, eu não vou poder ficar até o final, que eu tenho um outro compromisso, e gostaria de agradecer também a Andressa, que fez a excelente coordenação desse processo. Eu noto aqui a presença de vários ex-alunos, também da IPGE, além dos nossos alunos, Paulo Grau, que está ali conosco, nosso dileto aluno do doutorado. E eu fico muito contente com esse tema pelo seguinte: hoje qualquer economista no Brasil que esteja no seu escritório vai receber 1, 2, 3, 4 ligações de repórteres querendo saber por que o PIB trimestral de 2016, quarto trimestre, cresceu apenas menos 0,9% em relação ao PIB trimestral do quarto trimestre do ano pretérito, de 2015. E por que o PIB decresceu 3,6%? Essas são certamente questões importantes, mas no dia que nós, aqui como acadêmicos, como uma fonte de exogeneidade, de pensamento fora do usual, no dia que nós nos ativermos apenas a procurar resposta para essas questões pontuais, nós vamos ter dificuldade em ajudar o país, em ajudar o Estado, em ajudar a nossa comunidade, como nós poderíamos ajudar. Então, em ocasiões como esta, em que nós temos uma pessoa com uma formação bastante abrangente, que reúne não apenas economia, mas também ciências políticas e relações internacionais, como está aqui no currículo, é a hora da gente pensar em equilíbrio geral de uma forma mais ampla. Eu vou fazer 3 pequenos exemplos de como eu acho que vocês poderiam provocar o Paulo, professor Paulo, para que nós saiamos daqui ainda muito mais informados e com muito mais formação do que nós entramos. Existe hoje em dia na nossa sociedade uma dificuldade muito grande em se ter coalizão. Em 1814, se não me engano, um estudioso do processo de cooperativismo chamado Robert Owen, ele foi para os Estados Unidos, em Indiana, e criou uma sociedade
chamada Nova Harmonia, New Harmony. Ele antecedeu o Marx no pensamento do socialismo utópico em mais de 40 anos, né? E ele concebeu uma coisa que nós, economistas, colocamos como muito interessante, muito boa, que é o que a gente chama de compartilhamento de riscos. As sociedades socializadas são sociedades que conseguiram uma coisa muito boa, que é o compartilhamento de riscos. Entretanto, se nós formos observar as sociedades que tentaram fazer isso, inclusive essa pequena cidade de Nova Harmonia, New Harmony, em Indiana, ou os kibbutzim israelitas, ou alguns sistemas de tentativa de construção de sociedade comunista, nós vemos que todas elas foram prejudicadas por um problema muito conhecido dos economistas, que a gente traduz para um português um pouco encabulado, como azar moral, que é o fato de que se nós aqui dividirmos o risco para qualquer que seja o evento que nós tenhamos daqui para frente, se nós dissemos, olha, se alguém aqui amanhã ficar sem comida, nós vamos dividir a comida e vamos também assistir essa pessoa. Isso é uma coisa sensacional, uma coisa que a gente precisa muito fazer no Brasil, mas, infelizmente, esse probleminha chamado azar moral é quando a pessoa fala, opa, meu almoço já está garantido, então eu vou embora, eu vou fazer outra coisa, porque eu sei que, no máximo, se aqui tem 50 pessoas, eu vou perder uns 50 avos do todo. E a pessoa se retira do esforço de produção. Então, a presença de um cientista político que também combina conhecimento de relações internacionais é uma hora da gente se pensar a seguinte pergunta: como é que eu faço para obter coalizão e impedir que esse bichinho que corrói pelas pontas os mecanismos societários, chamado azar moral, chamada a subtração do esforço em função da garantia do resultado, como a gente faz para que ele não nos afete? Essa é uma provocação que eu faria para o Paulo, e eu acho que vocês poderiam também seguir pela mesma. Um segundo ponto de provocação que a gente deve pensar é o seguinte: as pessoas estão hoje com uma impressão que eventos que seriam muito raros estão acontecendo com uma frequência além da usual. Coisas que demoravam muitos anos para acontecer, hoje em dia, e para surpreender as pessoas, né? Por exemplo, tem lá a renascença do Carlos Magno, depois, 700 anos depois, tem uma outra renascença, depois mais 100, 140 anos para ter Estados-nação, guerras religiosas, depois mais 60 anos, mais vários anos para ter as revoluções do século XIX, mais vários anos para ter a Primeira Guerra. Esses eventos que demoravam muitos anos para surpreender as pessoas, aparentemente estão sendo mais rápidos no seu acontecimento, estão sendo mais frequentes. E o pessoal que estuda finanças é muito observador desse tipo de fenômeno, principalmente a corrente que vem do Robert Levy para o Mandelbrot e para o Robert Shiller, lá de Yale, que estuda muito essa ideia de passar de distribuições normais para explicar a natureza para distribuições com caudas mais elevadas, distribuições de Cauchy e assim por diante. Então, uma pergunta que eu faria para o Paulo, provocação também: será que nós estamos acelerando um pouco a frequência dos eventos associados a estar muito distantes na cauda das distribuições? Será que isso está ocorrendo com mais frequência? Que nós vamos ver coisas inesperadas com mais frequência do que nós víamos na história pregressa? Será que o fato de haver internet, de haver muita gente sobre o planeta, está acelerando isso? Isso é uma questão crucial também para a gente resolver. E a terceira e última provocação é uma que eu sempre faço, que é a seguinte: se amanhã o Brasil, China, mais alguns países resolverem tomar algumas atitudes que poluam muito o planeta, qualquer país, dei esses exemplos, mas pode ser qualquer outro país, como é que nós vamos resolver isso? Se esses países tomarem algumas atitudes que podem fazer o mar aqui subir de nível e invadir toda essa área, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos mandar um tanque para lá para coibir esses esforços, essas tentativas de
de não observar o todo, como é que nós vamos fazer? Então, eu acho que uma pessoa que tem a formação de economista e relações internacionais e de desenho de mecanismos vai poder nos dar uma resposta interessante para essa questão. Ou seja, é a hora da gente não pensar no menos 0,9, vamos pensar no mais 2,5 que vão vir para frente e pensar em coisas maiores. Então, pediria a todos vocês uma grande salva de palmas para o nosso amigo Paulo Robel, que vai fazer a sua apresentação.